Olá, irmãos, muito boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam ser com todos nós. Eu gostaria de dar início a esse tempo de palavra do Senhor para as nossas vidas, de meditação, lendo um texto que está em Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer porque hoje é Páscoa. Hoje nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Hoje nós celebramos o perdão que nós encontramos em Cristo Jesus. Hoje nós celebramos a ressurreição, porque a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. E nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que foi dispensada a nós. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos, ao longo de todo esse dia, nós iremos tratar das 7 palavras da cruz. Vamos ver como Jesus transformou a crucificação, que é aquele evento tão horrível, tão horripilante, que era a pena de morte romana, em um instrumento para a glória de Deus e também um instrumento para a nossa salvação. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã de uma sexta-feira. Ele estava sendo acusado de 2 crimes. O primeiro é a blasfêmia contra Deus e o segundo crime é a conspiração contra César. Por conta dessas acusações, Jesus ele foi condenado à cruz. Nós podemos dizer que esse foi o maior crime da história, mas também podemos dizer que foi a maior demonstração de amor aos pecadores. Um autor, ele escreveu que uma cruz foi erigida e o Salvador foi pregado nela, em silêncio, total silêncio. Mas de repente, seus lábios são vistos se mexendo. Ele está clamando por piedade? Não. O que então? Ele está pronunciando maldição sobre aqueles que estão lhe crucificando? Também não. Jesus, ele transformou aquele momento de dor num palco de demonstração suprema da graça de Deus, proferindo 7 palavras. E é sobre isso que a gente vai estar falando ao longo desse dia. E eu fiquei responsável por falar sobre a primeira palavra de Cristo Jesus na cruz. E a sua primeira palavra foi uma oração. Cristo, ele movimenta os seus lábios para fazer uma oração. E qual é o conteúdo dessa oração? Jesus, ele está orando pelos seus inimigos. Então a primeira palavra de Cristo Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está lá no versículo 34 do capítulo 23 de Lucas. Essa primeira das 7 palavras da cruz, nós podemos dizer que é a palavra do perdão. Cristo Jesus, ele ora ao Pai, pedindo para que os seus algozes, pedindo para que os seus inimigos, pedindo para que aqueles que estavam gritando anteriormente, crucifica-o, crucifica-o, para que Deus os perdoasse, para que o Pai os perdoasse. Então, meus queridos, Cristo clama a Deus pelos seus inimigos. E a resposta a essa oração, ela é vista. Em que momento ela é vista? Ela é vista na conversão de 3.000 almas no dia de Pentecoste. Por que eu baseio essa conclusão? Ora, meus queridos, Pedro, após ver a conversão de 3.000 pessoas, ele diz: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância,
como também os vossos príncipes. Observem que Pedro, ele usa a palavra ignorância, que corresponde à mesma expressão de Cristo. Não sabem o que fazem do nosso Senhor Jesus. Eis aí a explicação divina para 3.000 pessoas que se convertem com um único sermão. E nós entendemos que não foi a eloquência de Pedro a causa, mas com certeza foi a oração do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele nos deixou o exemplo, e assim nós também devemos orar pelos nossos inimigos, pelos inimigos de Deus, para a salvação dos pecadores e daqueles que estão perdidos, longe da graça de Cristo Jesus. Então eu quero pensar com vocês nesse tema, a palavra do perdão que Jesus disse na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a primeira verdade que nós encontramos aqui é que essa palavra do perdão, ela foi profetizada no Antigo Testamento. Isaías capítulo 53, versículo 12, predisse exatamente isso. Entre outras coisas, ele predisse que o Salvador deveria interceder pelos transgressores. Esse versículo fala que Jesus deveria ser contado com os transgressores e, finalmente, que deveria fazer intercessão por esses. E foi exatamente isso que aconteceu no evento da crucificação. A profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12, se concretizou cabalmente. Jesus, ele foi contado entre os pecadores sem nunca ter cometido um pecado, e Jesus é aquele que intercede pelos pecadores. Então aqui nós vemos que houve o cumprimento dessa profecia quando Jesus faz essa oração e intercede por aqueles que estavam colocando ele na cruz do Calvário. Ele pensou nos seus assassinos, ele pensou naqueles que estavam blasfemando contra ele, ele pensou em nós, no futuro, que haveríamos de rejeitá-lo, de todos aqueles que haveriam de se colocar contra ele, contra a sua obra, contra o próprio Deus nesse mundo, e ele ora, ele implorou por aqueles que o crucificaram, ele fez intercessão pelo perdão deles. Então, a primeira lição que a gente tira aqui, meus queridos, é que Jesus Cristo, ele é aquele que haveria de vir. Jesus Cristo é aquele que cumpre a profecia do Antigo Testamento cabalmente. Em Cristo Jesus, nós vemos as profecias do Antigo Testamento se cumprindo cabalmente. Nada ficou para trás, absolutamente nada. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo é aquele que foi pré-anunciado como aquele que iria exercer perdão na cruz do Calvário. Mas nós temos também uma segunda lição aqui, meus queridos. Jesus expõe, quando ele diz perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a cegueira do coração humano. Quando Jesus afirma porque não sabem o que fazem, a gente precisa se perguntar, será que Jesus quer dizer que os seus inimigos eram ignorantes pelo fato da sua crucificação? É certo que não. Eles clamaram, crucifica-o. Os seus inimigos foram aqueles que gritaram em alto e bom som, nós queremos que esse homem seja crucificado. Eles sabiam perfeitamente o que tinham pedido para Pilatos. Então, o que o Senhor quis dizer? Porque não sabem o que fazem. Ele quis dizer que eles eram ignorantes da grandeza do seu crime. Eles não sabiam que era o Senhor da glória que eles estavam crucificando. A questão, meus queridos, é que eles tinham plena condição de saber quem era Jesus. Eles conheciam as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito de Jesus. O ensino de Jesus era um ensino singular, pois os seus próprios críticos foram forçados a admitir: nunca homem algum falou assim como este homem, como nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. E o que dizer da sua vida perfeita? Ninguém nunca viveu como Jesus antes.
ele não agradava a si mesmo, ele se ocupava de fazer o bem o tempo todo, ele estava sempre à disposição dos outros, não havia egoísmo nele, sua vida foi uma vida de alto sacrifício do início ao fim, sua vida foi sempre vivida para a glória de Deus. Sobre a sua vida estava estampada a aprovação do céu, pois o Pai testificou de forma audível: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não, meus queridos, não havia lugar para a ignorância deles, sem contar os inúmeros milagres que Jesus fez, mostrando que sobre ele estava o poder de Deus. Então não havia lugar para a ignorância deles. A rejeição do Filho de Deus por parte deles trouxe pleno testemunho, de uma vez por todas, de que a mente carnal, ou seja, a mente do homem, sem a ação do Espírito Santo de Deus, é inimizade contra Deus, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Quão triste é pensar que essa terrível tragédia ainda se repete, está sendo repetida. Quantas pessoas negligenciam tão grande salvação, não fazem ideia de quão terrível é menosprezar Jesus Cristo como Salvador de suas almas. Os incrédulos, quando rejeitam a Cristo, estão desprezando a única chance de receberem perdão dos seus pecados. Eles fazem pouca ideia ou nenhuma ideia de quão medonho é o crime de dizer: não queremos que este reine sobre nós. E quantas pessoas se colocam exatamente nessa posição. Por isso, os incrédulos precisam saber uma verdade sobre Jesus, porque eles têm que fazer algo com Cristo Jesus. Ou despreza ou rejeita. Ou recebe como Salvador de sua alma e o Senhor de sua vida, ou então receberão do próprio Senhor Jesus no dia final juízo, porque o Senhor Jesus, ele disponibilizou o seu perdão para todo aquele que crê. Por isso, a esses eu digo: não endureça o seu coração, não tape os seus ouvidos para o convite de Cristo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa ser salvo por Ele. Mas eu quero destacar, meus queridos, nessa primeira palavra de Jesus Cristo na cruz, uma última divisão desse texto, porque aqui também nós vemos a grande e primária necessidade do homem. Quando Jesus diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nós precisamos compreender o que significa receber o perdão que somente Jesus Cristo pode nos oferecer. Uma pessoa só pode compreender a grandeza do sacrifício de Cristo quando se enxerga como uma pessoa pecadora e, como tal, completamente inapto para estar na presença de um Deus santo. A questão do pecado precisa ser resolvida. A pessoa pode ter um bom caráter, pode pagar suas contas em dia, pode viver bem com a família, pode ser bom para as pessoas que o cercam, porém, enquanto esta questão do pecado não for resolvida, haverá sempre um abismo entre o pecador e Deus. E esse abismo é um abismo intransponível. Quantas pessoas estão tentando superar esse abismo, transpor esse abismo através de boas obras, através de práticas religiosas, mas elas precisam compreender a profundidade daquilo que a Bíblia nos fala sobre o perdão que só Deus pode nos oferecer. Sabe, meus queridos, é que a questão do perdão dos pecados é fundamental e vital. Sabe por quê? Porque é só isso que vai nos importar na hora da morte. Será os meus pecados, se eles foram perdoados por Cristo Jesus. E isso nos leva a aprofundarmos nessa questão. A grande pergunta é: como Deus perdoa os nossos pecados? Como pode um Deus santo nos aceitar, sendo nós pecadores, na sua presença? E a resposta para esse dilema é somente através de alguma palavra, mas que tem um significado enorme, profundo para as nossas vidas,
que é a palavra imputação. O que é isso? Imputar é assumir como sua a dívida do outro. Ou seja, alguém precisa pagar pelos pecados dos pecadores. A justiça precisa ser satisfeita. Ou ela será satisfeita pela morte do próprio pecador, ou ela será satisfeita pela morte de alguma outra pessoa no lugar do pecador. A boa notícia é que esse alguém veio, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus foi aquele que, como está lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, Jesus é aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós aprofundamos no significado de imputação, nós vamos começar a entender o que ela significa. E nós vamos perceber que toda a Bíblia fala desse conceito de imputação. Desde lá do Jardim do Éden, quando o homem peca contra Deus, a Bíblia fala que o homem se sente envergonhado por conta da sua nudez e ele tenta se esconder com folhas. Mas Deus vai lá e arruma um substituto. Ele mata um cordeiro, tira sua pele e ao fazer isso, o que Deus está mostrando vocês não podem esconder a nudez de vocês com a forma que vocês pensam, mas é do meu jeito. Então Deus arruma um substituto para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E nós vamos perceber que toda a Bíblia está tomada dessa ideia, desse conceito de substituição. Há um texto que está... A carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon a respeito do retorno do escravo, que era o Onésimo. E ele diz algo interessante nessa carta. Ele diz assim, olha, se portanto me consideras companheiro, recebe o Onésimo, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre esse conceito de imputação. Lança a dívida do Onésimo na minha conta. Eu vou te pagar. Então Paulo, ele tinha esse conceito muito claro na sua mente. Podemos ver também essa mesma realidade, esse conceito de carregar pecados, de alguém que substitui os pecados no Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento, lá em Levíticos, capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 22, fala a respeito de 2 bodes. Um bode que haveria de ser sacrificado e o bode expiatório, que iria ser levado para o deserto após o sacerdote representar que os pecados do povo estavam sobre aquele bode. E aquele bode era levado ao deserto para morrer no deserto. Qual que é a ideia? Deus, ele utiliza a figura de 2 bodes para nos ensinar uma verdade a respeito da obra expiatória e da imputação. Ele diz, por um lado, um morre pelos nossos pecados, e por outro, como resultado daquela morte, ele eficazmente leva os nossos pecados embora da presença de Deus. Por isso, meus queridos, Paulo, ele escreve lá em Romanos capítulo 3, do versículo 21 a 26. De forma resumida, eu coloquei os textos aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então percebam, quem é justo? Quem é o justificador? Jesus Cristo, porque ele é aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, trazendo perdão para os nossos pecados. Paulo declara que Cristo morreu
para pagar os nossos débitos de pecado, a fim de que Deus pudesse justificar pecadores e ao mesmo tempo permanecer justo. Então, você ainda está carregando algum fardo, alguma culpa? Você ainda está carregando o peso dos seus pecados? Você precisa crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa compreender a maravilhosa realidade de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa, meu querido, quão terríveis sejam seus pecados, eles não são nada comparados ao valor infinito do sangue de Cristo Jesus. Por isso, o convite da graça para a sua vida e para a vida daqueles que ainda não se entregaram a Cristo Jesus é: venha a Ele, lance os seus pecados sobre Ele e confie nele como quem levará os seus pecados e os jogará no mar do esquecimento. Por isso, convite da graça é: creia em Jesus Cristo para que você possa ser salvo. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu quero fazer aqui apenas algumas breves aplicações. Primeiramente, meus queridos, Jesus, diz o texto que Jesus ora na cruz do Calvário. E aqui nós temos uma questão didática, porque absolutamente todos podem se dedicar à oração. Absolutamente todos. O que nós aprendemos aqui é que todos nós podemos orar. Jesus ora pelos seus inimigos. E o convite aqui, meus queridos, nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus, ele inicia o seu ministério orando, ele ora durante todo o seu ministério, e no último momento da sua vida, que é o momento da cruz, Jesus está orando. Eu fico pensando em alguns irmãos, talvez por já estarem em avançada idade, não têm condições de realizar grandes coisas mais, pelo menos na sua mente, grandes coisas, não tem mais condições de tocar no louvor, de fazer visitas, talvez tem pouca condição de sair de casa, mas você pode orar, você pode apresentar a vida da igreja, a vida da sua liderança, a vida das pessoas que estão próximas e distantes de você, pode orar pela obra missionária. O cristão, meus queridos, ele pode se dedicar em todos os momentos da sua vida à oração. Segunda questão que eu quero tratar aqui é que nós devemos aprender a perdoar a todos que nos fazem mal, assim como Jesus ensinou na cruz. Se Jesus perdoou os seus algozes, se Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, se Jesus perdoou aqueles que bradaram, crucificam, quem somos nós para não perdoar as ofensas, aqueles que nos têm ofendido? Sabe, meus queridos, a gente fica chateado com as pessoas com coisas tão pequenas. E às vezes nós carregamos profundas amarguras no nosso coração por coisas que são tão pequenas. Jesus, ele dá o exemplo. Ele estava sendo crucificado e mesmo assim ele fala de perdão, ele ora pedindo perdão na cruz do Calvário. Em último lugar, nós devemos confiar em Cristo Jesus como Salvador, sabendo que ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Quantas pessoas não têm paz no coração, não conseguem descansar, confiar naquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Mas ele é aquele que nos trouxe o verdadeiro perdão, porque ele nos substituiu. A ira de Deus, que deveria ser colocada, deveria ser derramada sobre a minha vida e a sua vida, foi derramado sobre o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, naquela cruz. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. E hoje, meus queridos, nós podemos declarar que somos livres. Somos livres porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e que nessa Páscoa nós possamos celebrar a libertação que somente Jesus Cristo pode trazer, a libertação dos nossos pecados.
Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor é o Deus do perdão. Nós queremos te dar graças porque Jesus Cristo, Ele nos perdoa, Jesus Cristo, Ele nos dá uma nova vida, Jesus Cristo nos dá uma nova chance de viver de tal forma a agradarmos o Senhor nas nossas vidas, Pai. A Ti seja toda a honra, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.